As briófitas representam os vegetais mais antigos e seus ancestrais. Segundo os estudiosos, encontram-se na base da evolução de todas as plantas terrestres. Elas são pequenas plantas eucariontes, fotossintetizantes e multicelulares. Por serem pequenas, elas não possuem vasos condutores de seiva e nem estruturas rígidas de sustentação. Deste modo, fazendo com que o transporte de nutrientes seja lento. Então, a maioria das briófitas por este transporte lento, a maioria não ultrapassa 20 centímetros. São plantas muito pequenas que se desenvolvem geralmente em ambientes úmidos. Existem algumas que são aquáticas e outras ainda que podem se desenvolver em desertos, no gelo dos círculos polares e em rochas nuas. As briófitas são divididas em três estruturas: os rizóides, cauloides e os filóides. Os rizóides são filamentos que fixam a planta no ambiente em que ela vive e são responsáveis por absorver a água e os sais minerais que estão disponíveis no ambiente. A absorção de água ocorre diretamente pela superfície do corpo do gametófito em contato com o substrato fixo por meio dos rizóides. Os cauloides é uma pequena haste de onde surgem os filóides. E os filóides são estruturas clorofiladas e capazes de fazer fotossíntese, que são essas partezinhas mais verdes das briófitas. Como na estrutura das briófitas não existem vasos condutores de nutrientes, a água é absorvida do ambiente e é transportada de célula para célula ao longo de todo o corpo vegetal. E como isso acontece de forma lenta, é por isso que as briófitas, na maioria das vezes, não passam de 20 centímetros. Nem todas as briófitas se reproduzem de forma sexuada. Uma parte das briófitas se reproduzem de forma assexuada também. A reprodução sexuada ocorre na água e com a alternância de duas gerações. Uma que é a esporófita, que é onde produz os esporos, e a gametófita, que produz os gametas. O gametófito masculino possui uma estrutura chamada de anterídeo. Neste são produzidos os gametas masculinos, que são chamados de anterozoides, que se deslocam com o auxílio de seus flagelos até os gametas femininos da planta, que são imóveis. Ao fecundar o zigoto, sofre mitose e forma um embrião. Esse embrião se desenvolve através de novas mitoses e dá origem ao esporófito. Quando ele atinge a maturidade, é formada uma cápsula. As células no seu interior sofrem a meiose e dão origem aos esporos haploides. Os esporos são liberados no ambiente e, quando encontram um substrato adequado, germinam, formando um novo gametófito. Já a reprodução assexuada ocorre através da formação de propágulos no interior de estruturas presentes na planta-mãe. Eles desprendem-se da planta, são dispersados por gotas e respingos de água e, ao encontrarem um novo substrato, desenvolvem-se originando um novo indivíduo adulto. Nessa parte aqui, ó, eu peguei isso aqui lá do muro daqui de casa. Aqui tem. Essa parte aqui é onde ficam os rizóides. E nesse bem pequenininho aqui tem o cauloide e nessas partinhas verdinhas aqui são os filóides que ficam por das briófitas. Meu nome é Vitor Manuel e eu vim aqui apresentar as pteridófitas. As pteridófitas são plantas vasculares ou tracófagas, ou seja, que possuem terços condutores e criptogamas, pois não possuem sementes. Os exemplos mais conhecidos são as samambaias, avenças e cavalinhas, muito utilizadas como plantas ornamentais. E como exemplo aqui eu trouxe a samambaia. A estrutura corporal das pteridófitas são o caule, as raízes e as folhas. O caule é a estrutura que sustenta as folhas e faz o
transporte da seiva através dos tecidos condutores pela planta. No caso, o caule, essa parte que segura as folhas, todo esse comprimento aqui. As raízes fixam a planta e absorvem a água e sais minerais do solo, que no caso é isso, a raiz. As folhas são laminares com células ricas em cloroplastos, cuja função é fazer a fotossíntese. As folhas. Bom, agora eu vou falar um pouco da reprodução das pteridófitas. As pteridófitas se reproduzem assexuadamente por brotamento, com o desenvolvimento dos rizomos, se formando brotos em pontos espaçados, são os estolões ou estolos. A partir desses pontos crescem folhas e raízes. Ocorre a seguir a fragmentação ou decomposição do rizoma nos espaços entre os brotos, que torna as plantas separadas. Tu se exemplo da samambaia, as samambaias, quando atingem a maturidade sexual, desenvolvem os esporos, que são originados por meiose. A partir das células localizadas dentro dos esporângios, os esporângios, por sua vez, são reunidos dentro das estruturas chamadas soros, que se localizam na superfície inferior das folhas das samambaias. Agora, aí é o ciclo das samambaias. Quando o esporo encontra condições favoráveis, origina o protalo, que é um gametofemo hermafrodita, pois lá estão as estruturas reprodutivas masculina e feminina. Quando estiver madura, o gametófilo em situações que o tornam umedecido, os anterozoides, que foram liberados do anterídeo, nadam até a entrada do arquigone lá dentro, enquanto a orosfera, o gameto feminino. Acontece a fecundação e se forma um xigoto dentro do arquigone. O zigoto irá se desenvolver e formar uma plantinha, um esporófito juvenil, que origina uma petrifólio adulto, pteridófito adulto. O ciclo começa quando a planta fica madura e produz novos esporos. E aí tá as referências. Meu nome é Murilo Vitor de Oliveira e eu vou começar a minha parte na aula prática sobre os gimnospermas. Características gerais das gimnospermas. Gimnospermas compreendem um grupo de plantas que se caracteriza pela presença de vasos condutores de seiva. Uma das características mais marcantes desse grupo de plantas é a ausência de uma proteção da semente, ou seja, ela não possui um fruto envolvendo a estrutura. Em virtude dessa peculiaridade, o grupo recebeu o nome de gimnosperma, o que significa semente nua. As sementes são divididas. Foram muito importantes para garantir a dominância desse grupo de plantas das angiospermas na flora atual, pois, além de proteger o embrião, fornece alimento a ele. Agora passando para a estrutura das gimnospermas. As plantas de gimnospermas possuem raízes, caule, folhas e sementes. Não existem flores e frutos. Apresentam ainda vasos condutores de xilema e floema. O desenvolvimento das sementes e do grão de pólen foi uma grande conquista evolutiva dos gimnospermas. Esse fato fez com que as plantas dominassem definitivamente o ambiente terrestre, pois ficaram independentes da água para a fecundação. Aí, logo ao lado, pode-se observar uma foto de uma gimnosperma, no caso, aqui começando pelas folhas, depois tem um pinhão embaixo, o tronco, raízes, e logo embaixo tem as folhas, com a flor masculina e a flor feminina. Agora passando para estrutura reprodutiva. A estrutura reprodutiva das gimnospermas é o estróbilo, também conhecido como cone. Daí a dominação conífera para os gimnospermas. Os estróbilos são formados por folhas modificadas que se agrupam e formam essas estruturas.
Essas folhas são férteis e não realizam fotossíntese. Os estróbilos podem ser masculino ou feminino. Isso permite com que as gimnospermas possam ser monoicas ou dioicas, quando monoicas possuem estróbilos masculinos e femininos, e quando dioicas possuem apenas um dos dois. Os estróbilos masculinos, também chamados de microestróbilos, são pequenos. Em seu interior são produzidos os estróbilos masculinos. Os estróbilos femininos são chamados de megastróbilos. São maiores e conhecidos popularmente como pinhas. Eles produzem os esporos femininos. E logo ao lado pode-se observar a imagem da árvore, depois das folhas e da flor masculina e feminina, realizando a fecundação através do vento, onde acontece a germinação, que ocorre dentro da escama da pinha, e depois gera uma nova planta. Já partindo para as fontes que eu tirei, foi do Biologia Net e de toda matéria, e das fontes das imagens também, tá tudo no link embaixo. Bom, meu nome é Vitor Manuel e eu vou apresentar a parte do feijão. Que, como pode ver, a fonte tá muito ruim. Eu tenho que gravar até um vídeo mostrando, mas não dá porque a qualidade fica muito ruim e não dá pra ver. Aí, essa é a estrutura do feijão. Eu vou explicar um pouco sobre tudo aí. Bom, a epicotilo é importante para os estágios iniciais da vida de uma planta. É a região do caule de uma muda acima dos caules das folhas e sementes de uma planta embrionária. Ela cresce rapidamente, apresentando germinação hipogial e estical e estende o caule acima da superfície do solo. A parte de hipocótilo é a parte do eixo, ou caule, do embrião ou plântula situada entre o ponto de inserção dos colígenos cotiledones e aquele que tem início a radícula. Bom, a radícula é a parte do embrião das plantas com sementes que dá origem à raiz primária. Os cotiledones são os primeiro par de folhas embrionárias que surgem dos embriões das espermatófitos e rompendo durante a germinação das sementes. O feijão possui 2 cotiledones, pois são dicotiledôneos. E o que come feijão, né, o que protege é a capa externa da semente, onde se localizam os pigmentos que são responsáveis pela cor do grão. A semente de milho é uma monocotiledônea. O que quer dizer uma monocotiledônea? Quer dizer que ela só possui apenas um cotilédone. Aqui, o cotilédone é esse aqui, ó. Cadê? É esse bem aqui. O cotilédone é a primeira ou cada uma das primeiras folhas de um embrião. Para a maioria das plantas, sua função é o armazenamento de reservas que serão utilizadas na germinação. Bem aqui, assim, tem uma camadinha bem fininha, como se fosse uma películazinha. O nome dessa películazinha é o pericarpo. É a estrutura que protege as outras estruturas do grão da elevada umidade do ambiente. Dos insetos e dos micro-organismos. Aqui, assim, nessa parte aqui, ó. Por aqui é onde fica o endosperma. O endosperma é um tecido de armazenamento de nutrientes e está presente na maioria das plantas. Angiosperma. É triploide, ou seja, possui 3 genomas idênticos, sendo produto da fusão dos 2 núcleos polares do óvulo em um núcleo de gameta masculino. O meu nome é Vitor Manuel, eu vim aqui apresentar os tipos de inervações foliar. Como exemplo que eu trouxe uma folha de mangueira, que é uma dicotiledônea, e um capim, que é uma monodicotiledônea. Bom, o capim é uma
paralelinefais com nervuras paralelas. E a folha de mangueira é perninervas com uma nervura mediana da qual saem ramificações. As folhas paralelinefais ocorrem em monocotiledôneas e as perninervas em helicotiledôneas. Essas raízes aqui desse capim é uma monocotiledônea, por quê? Porque as raízes são bem fininhas e só se originam de um único ponto aqui. No caso seria esse ponto aqui. Se originam tudo aqui, não tem uma raiz principal. Igual teria uma dicotiledônea. Já essa raiz aqui é uma dicotiledônea. Aqui a raiz principal. E aqui todas as outras raizinhas saindo dela. Essa raiz principal também é chamada de raiz pivotante ou axial. Em todas as raizinhas pequenininhas, as outras raizinhas se originam dela. Já dando seguimento à aula prática, agora eu vou falar um pouco sobre as angiospermas, em questão dos tipos de flores das angiospermas, da dicotiledânea e monocotiledânea. Logo embaixo pode-se observar a imagem de uma dicotiledânea, que é uma flor de uma celora, que eu tirei, e a segunda imagem de uma orquídea, que eu peguei na internet. Agora vamos tentar diferenciar a flor dicotiledânea. Como se diferenciar as flores em plantas monocotiledâneas e dicotiledâneas? As flores monocotiledâneas são trímeras, enquanto as dicotiledâneas apresentam flores dímeras, trímeras e pentâmeras. Já na parte das folhas, as dicotiledâneas apresentam nervuras reticuladas ou em forma de pena, e em monocotiledâneas nervuras são paralelas. Na questão do caule, as dicotiledâneas, disposição cilíndrica dos vasos condutores de seiva no caule. Já nas monocotiledâneas, seus liberolelosos não se espalham. Já nas raízes das dicotiledâneas, pivotantes ou axial. Em monocotiledâneas, a raiz é fasciculada. Agora alguns tipos de rosas monocotiledâneas. Rosas não, flores. São exemplos de dicotiledâneas: feijão, amendoim, soja, pau-brasil, ipê, peroba, magnum, cerejeira, abacateiro e acelora. Agora passando para a parte da estrutura, como pode se observar aqui embaixo, da dicotiledânea e monocotiledânea. A dicotiledânea, começando pelo estigma e na parte de cima com o androceu. Na parte do meio tem o gineceu, que é onde se encontra o óvulo, o ovário, o estile e o estigma. Aí tem o receptáculo, sépala e pétala. Já para a parte da monocotiledânea é dividida no pistélio, na antera, filete, ovário, sépala, pétala e receptáculo. A flor monocotiledânea. A principal característica da flor monocotiledânea é que elas são trímeras, ou seja, apresentam 3 pétalas ou múltiplas de 3. Um exemplo que ajuda a compreender as divisões das pétalas das monocotiledâneas são as orquídeas e orquídeas. Já por último tem as fontes, onde eu peguei todo o material das imagens e do conteúdo.